você está? Espero que estejam todos bem e se cuidando por aí. Eu sou a professora Laura, da disciplina de Matemática. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra o que significa grandeza? As palavras comprimento, massa, capacidade, tempo, temperatura te fazem lembrar de algo? Quais os instrumentos que podemos utilizar para medir essas tais grandezas? Será que conseguimos medir ou comparar sem instrumentos específicos, padrões? Fica de olho na aula de hoje que vamos responder todas essas perguntas e muito mais. Para a aula de hoje, quero que vocês peguem uma régua, uma fita métrica, lápis, borracha e papel. Também vale utilizar o caderno e muita atenção para não perder nada. E para a nossa atividade, pegue 3 objetos da sua casa. Pode ser um brinquedo, sofá ou mesa, e até uma parede. Mas precisam ser objetos de tamanhos diferentes. Vai pensando aí quais os objetos que você irá utilizar hoje. Vamos lá! Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para o 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Trabalha com a atividade EF05-MA18. Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. O objetivo de hoje é realizar estimativas e medições, escolhendo, entre as unidades e os instrumentos de medidas mais usuais, os que se ajustem melhor ao tamanho e à natureza do objeto a ser medido. Agora sim, podemos começar a nossa aula. Se eu disser que o meu comprimento é maior do que o seu, o que isso significa? Comprimento é uma grandeza que mede a extensão de algo, ou seja, o tamanho de um objeto ou pessoa, ou ainda a distância entre 2 pontos. Já a área, quando dizemos que a área ocupada por um campo de futebol é maior do que a área dessa mesa aqui, estamos falando do espaço da superfície ocupada, tanto pela mesa quanto pelo campo de futebol. Vamos pensar juntos. Na superfície da mesa, conseguimos colocar vários objetos, mas no campo de futebol caberiam muito mais, não é? Cabem várias pessoas correndo e jogando bola, o que não daria para fazer em cima de uma mesa. Por isso, a área do campo de futebol é bem maior, sim. Agora, lembrando do que é massa. A massa mede a quantidade de matéria que existe em um determinado corpo. Por exemplo, se eu subir na balança, ela vai marcar 54 quilos, que representa a minha massa. Se eu colocar uma laranja nessa balança, vai dar uma massa de laranja. E se eu encher a balança com outras laranjas, vai dar outra massa maior do que na primeira medição. Já para medir o tempo, nós usamos o relógio para marcar as horas, não é? Ou o calendário para marcar os dias, meses e os anos. Ah, essa você lembrava, não é? A temperatura, utilizamos um termômetro. Você já ficou doente e o seu responsável precisou usar um instrumento parecido com esse para saber se você estava com a temperatura acima do normal? Então, esse é o termômetro. E para finalizar nossa revisão, temos a capacidade. Ela mede a quantidade de líquido que cabe em um recipiente. Os copos descartáveis, por exemplo, existem variados tamanhos e cada tamanho tem uma capacidade. Depois de falar o que o comprimento, massa, tempo, temperatura e capacidade medem, você conseguiu lembrar do que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, se tudo que falamos até aqui conseguimos medir, todas essas palavras são tipos de grandezas e de medidas diferentes.
Será que você consegue pensar em algo mais que possa ser medido? Uma grandeza que não falamos aqui? Pensa aí. Vamos focar agora na grandeza que mede a distância entre dois pontos. Lembra qual é? Se você pensou em comprimento, você acertou. Cada grandeza possui seus instrumentos de medida e uma unidade de medida, ou seja, depois do número, existe uma palavra para determinar o que estamos medindo. Falando do comprimento, conseguimos medir o tamanho de um objeto, por exemplo. Podemos utilizar a régua para medir ou uma fita métrica. Você já viu algum desses instrumentos? Para medir comprimentos maiores, podemos utilizar uma trena também. Já viu alguma? Essa é uma trena. Ela fica toda enrolada dentro desse compartimento. Para usá-la, nós vamos puxando. Quando vamos puxando, essa ponta da trena vai saindo e conseguimos medir o que queremos ou precisamos. Legal, não é? Quando utilizamos esses instrumentos, conseguimos ver o número daquele comprimento e ele está relacionado a uma unidade de medida. Vamos ver isso juntos. Para medir o comprimento do seu lápis, qual desses instrumentos seria o mais adequado para utilizar? A régua, a fita ou a trena? Pense um pouco. Como o lápis é um objeto pequeno, a régua é suficiente para determinar o comprimento dele. Usando a régua, nós só temos o centímetro, então utilizamos a unidade de medida centímetros. Para medir o lápis, colocamos o zero em uma das suas pontas e vemos até qual número na régua ele vai. No meu caso, o lápis foi até o número 12 na régua, então ele mede 12 centímetros. Interessante, não é? Agora, para medir esse comprimento da mesa, qual é o melhor instrumento? Pense um pouco. Usando a régua, nós teremos uma dificuldade para medir, porque ela é menor do que o objeto que nós queremos medir. Então, o melhor seria utilizar a fita métrica ou ainda a trena. Vou usar a trena para medir esse comprimento da mesa. Coloco o zero lá em das pontas da mesa e estico a trena para ver até onde ela irá. Aqui a medição deu 60, que é 60 centímetros. Não chegou a ser 1 metro, então a unidade é o centímetro. Mas, e se não tivéssemos nenhum desses instrumentos de medida padronizados, que eu falei até agora? Régua, fita ou trena. Ainda assim, conseguiríamos medir o comprimento dos objetos? O que você acha? Podemos sim, sabia disso? Veja que legal! Podemos usar um instrumento de medida que não é padronizado para medir o comprimento de outro objeto ou distância. Por exemplo, eu posso usar o meu palmo, que é o tamanho da minha mão aberta, do dedo mindinho até o polegar, para medir o comprimento dessa mesa. Vamos ver quanto vai dar? Começamos do início e vamos até o fim do lado dessa mesa. Vou colocar o meu dedo midinho aqui no início e abrir a minha mão. Aqui temos um palmo. Para medir o segundo palmo, eu preciso colocar o meu dedo midinho exatamente onde o meu palmo terminou. Então, posso marcar aqui onde terminou o outro dedo da minha mão, para saber de onde vou iniciar a nova medição. Coloco o midinho aqui novamente para iniciar de novo e abro a mão.
E já temos aqui 3 palmos. Continuando a medição, eu vou ter 4 palmos, 5 palmos de comprimento. Depois de saber o valor em palmos dessa mesa, para saber quanto seria em centímetros ou em metro, precisaríamos fazer uma continha. Veja como funciona. Se eu medir o meu palmo com essa régua aqui, ela vai do 0 até o 17 centímetros. Se a mesa mediu 5 palmos e cada palmo meu mede 17 centímetros, como eu faço para saber quantos centímetros tem essa mesa? Pense um pouco. A resposta é: multiplicamos a medida do meu palmo pela quantidade de centímetros que cada palmo tem. 17, que é o tamanho do meu palmo, vezes 5, que foi a quantidade de palmos que utilizamos para medir a mesa, que vai dar 85 centímetros. Conseguiu acompanhar? Da mesma forma, podemos utilizar outros instrumentos não padronizados para medir um objeto. Vamos para um exercício. A mãe de Cauã precisava medir o comprimento da parede do seu quarto para procurar uma mesa de estudos para ele. Mas ela não tinha nenhum instrumento padronizado de medida em casa. Então ela pegou uma caneta para fazer a medição. Após medir o espaço onde ela gostaria de colocar a mesa, mediu 8 canetas. A mãe de Cauã sabia que a sua caneta media 14 centímetros. Qual o comprimento que a mesa precisa ter para encaixar no espaço desejado? Se o espaço media 8 canetas e cada caneta tinha 14 centímetros, para encontrar a medida do comprimento em centímetros, precisaríamos multiplicar o 8 vezes 14, que daria 112 centímetros. Agora vamos praticar medindo um objeto com outro. Você irá pegar o seu lápis, caderno, borracha, régua ou trena e um dos seus brinquedos, ou objetos escolhidos que seja maior do que um lápis. Pode ser uma boneca, uma caixa, um caminhão. Só precisam ser objetos maiores que o lápis, pois vamos usar o lápis para medir. Agora vamos para a medição. Pegue o seu lápis para medir o comprimento do que você escolheu. Eu vou medir esse lado da mesa da mesma forma que eu fiz com o palmo, só que agora utilizando o lápis. Lembra como funciona? Coloca o lápis no início, marca até onde ele foi para começar a nova medição. Então, aqui eu tenho um lápis, 2 lápis, 3 lápis, 4 lápis, 5 lápis. E o seu aí? Deu quantos lápis? Vamos anotar isso lá no seu caderno. Agora, vamos medir quantos centímetros esse lápis tem. O meu lápis aqui tem 12 centímetros. Então, para descobrir quantos centímetros tem o seu objeto, quantos lápis deu o seu objeto? E cada lápis deu quantos centímetros? Como você fará para saber quantos centímetros tem o seu objeto? Multiplicando os 2 números, isso mesmo. Para medir o segundo e o terceiro objeto, você usará a régua ou a trena, dependendo do instrumento que seja mais adequado para ele. Vamos lá? O 0 do instrumento de medida precisa estar no início do objeto e você irá medir até que número o seu comprimento consegue ir. Vou te dar um tempo para fazer suas medições.
Conseguiu fazer tudo? Se não conseguir, peça a ajuda do seu responsável para encontrar a medida exata do comprimento dos seus objetos escolhidos. Mas agora eu vou me despedindo por aqui. Nossa aula está chegando ao fim e eu já estou ansiosa para a nossa próxima aula. Espero que você tenha entendido e gostado de tudo que falamos hoje. Inclusive, vamos relembrar? Hoje, nós relembramos algumas grandezas, como comprimento, massa, capacidade, tempo e temperatura. Vimos que cada uma mede algo específico e tem seus próprios instrumentos de medição e suas unidades de medidas. Aprendemos que o comprimento é uma grandeza que mede o tamanho de algo ou a distância entre dois pontos. Para essa medição, temos alguns instrumentos padronizados, como a régua, a trena e a fita métrica. Mas também podemos usar outros instrumentos para medir o comprimento. Podemos usar objetos que tivermos ao nosso redor ou até mesmo a nossa mão, o nosso pé. Quando usamos os instrumentos padronizados do comprimento, a medição vai ter como unidade de medida o centímetro ou o metro, por exemplo. E quando utilizamos os instrumentos não padronizados, a unidade de medida é o nome do próprio instrumento: 5 palmos, 6 lápis ou ainda 10 borrachas. E se nós sabemos quanto o objeto que usamos mede em centímetros, como o nosso palmo, é só multiplicar esse valor pela quantidade de palmos que utilizamos para medir o comprimento do objeto. E logo saberemos quantos centímetros o objeto tem, sem precisar dos instrumentos padronizados. Gostou da aula de hoje? Que tal ir contar ao seu familiar tudo o que você aprendeu hoje? Por hoje é isso, e não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!